Olá a todos! Hoje nós iremos apresentar o trabalho de conservação e tecnologia de pescados, que é referente à disciplina de aquicultura ministrada pelo professor Dário Neto. A equipe é composta pela Daniele Margalho, Sabrina Miranda e por mim, Evelyn Juliana, que hoje estarei representando o grupo 2. Nosso roteiro está disposto em cuidados na despesca, transporte, conservação a frio, operação de processamento, salga, qualidade de matéria-prima, secagem da salga, defumação, aproveitamento integral do pescado, surimi, embutidos de pescado, pescado fermentado, pescado enlatado, curtimento de couro do peixe. Cuidados na despesca. Nesse tópico serão abordados os cuidados na despesca, mas primeiramente precisamos falar um pouco sobre a definição de pescado. Pescado consiste em peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, répteis, equinodermos e outros animais aquáticos. A despesca tem por objetivo reduzir os fatores e as condições que desencadeiam a deterioração do pescado. Alguns principais cuidados que devem ser tomados na despesca são a obtenção de tanques aerados, tanques de depuração, limpezas gastrointestinais, limpeza externa e interna, tanques de insensibilização, retirada das escamas e retirada da cabeça. Sendo assim, é preciso seguir os procedimentos, que é colocar os animais logo no tanque aerado para rapidamente serem transportados. Logo após a chegada serão submetidos aos tanques de depuração, ocorrendo então as limpezas gastrointestinais, e nesse processo também ocorre a limpeza externa e interna. Em seguida é realizada a sangria, onde são realizados pequenos cortes abaixo das guelras. Posteriormente são condicionados em tanques de insensibilização, com água potável e gelo, temperatura a cerca de 0 graus Celsius. O pescado de insensibilidade passa pelo processo de retirada das escamas, podendo ser realizado manualmente ou em um equipamento específico. Por fim, a retirada da cabeça com um corte que inicia na nadadeira peitoral e termina paralelamente aos opérculos. O transporte pode ser em caminhões isotérmicos quando o pescado estiver fresco e seu deslocamento é de período curto. Também pode ser em caminhões refrigeradores quando se tratar do transporte de pescados resfriados, com o período de deslocamento parcialmente longo. Já em caminhões frigoríficos quando se tratar de pescado congelado, que detém um período de deslocamento prolongado. A conservação a frio divide-se em pescado fresco, resfriado e congelado. O pescado fresco será conservado em gelo com temperatura de 4 graus Celsius. Seu consumo tem período curto. E já os resfriados podem ser armazenados em gelo, em sistema de resfriamento, com temperatura em torno de menos 0,5 menos 2 graus Celsius. Seu consumo pode ser por um período um pouco mais longo. Já o congelado, sistema de frio forçado, temperatura no mínimo de menos 25 graus e seu consumo é por períodos prolongados. No que se refere à operação de processamento do pescado, sua classificação é realizada através da avaliação de acordo com o tamanho, qualidade e integridade física. O processo de lavagem pode ser realizado manualmente ou através de equipamentos como podemos visualizar no slide. O processo de evisceração consiste na remoção dos órgãos internos com água corrente para não haver contaminação. A filetagem é realizada com a retirada da pele e posteriormente é feito o corte do filé, assim finalizando o processo. A salga é o método de preservação baseado na penetração do sal no interior dos tecidos, o que é governado por fatores físicos e químicos como difusão e osmose e uma série de complicados processos bioquímicos associados com mudanças de vários constituintes dos peixes como proteínas. A salga pode ser seca, onde o peixe é salgado na proporção de 30% de cloreto de sódio em relação ao seu peso. Pode ser úmida ou mista, quando basicamente é igual ao anterior, com a diferença de que a matéria-prima é colocada em tanques, onde se acumula uma salmoura obtida a partir da umidade do músculo do peixe, ou a salga na salmoura, onde essa matéria-prima é colocada em tanques, onde se encontra uma salmoura saturada, previamente preparada, em quantidade suficiente para submergir a matéria-prima. A qualidade da matéria-prima influencia diretamente na qualidade do produto durante o período de conservação.
Essa qualidade depende de aspectos como higiene, valor nutricional dietético, frescor e suas propriedades específicas, analisando aspectos sensoriais. Os pescados são alimentos sensíveis e altamente perecíveis, por isso merecem uma avaliação da qualidade mais exigente do que outros produtos. A melhor forma de avaliar o frescor é por meio da análise sensorial, que pode ser feita tanto pelo produtor quanto pelo consumidor ou até mesmo nos serviços de inspeção. De acordo com o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Peixe Fresco, essas são algumas características que podem ser observadas. Escamas que devem estar translúcidas com brilho metálico, unidas entre si e fortemente aderidas à pele, olhos ocupando toda a cavidade orbitária, brilhantes e salientes. O opérculo deve estar rígido e oferecer resistência à sua abertura. As brânquias com cor variadas entre rosa a vermelho, úmidas e brilhantes. Já o odor, sabor e cor devem estar de acordo com a característica da espécie. Existe também o método de índice de qualidade, que é utilizado para peixes inteiros armazenados ou filés e peixes congelados, e consiste em um conjunto de técnicas que realizam a análise sensorial de forma mais sistemática e segura, com resultados verdadeiramente objetivos. Em relação à sua composição, o músculo do pescado pode conter entre 60 e 85 de umidade, e em pescados magros esse teor chega ao valor máximo, mas nos pescados gordos alcança em média 58% dessa umidade. Os pescados magros possuem menos de 1% de gordura, enquanto que os gordos alcançam mais de 15%. Com base nisso, podemos entender o processo de decomposição desses animais, que logo após morrerem, as chamadas enzimas autolíticas, que são responsáveis pela hidrólise dessas proteínas, começam um mecanismo natural que é o rigor mortis. Ele consiste no enrijecimento dos músculos devido ao esgotamento de ATP, como consequência dessa hidrólise de compostos orgânicos. Durante 1 a 2 horas após essa morte do pescado, ocorre a fase chamada pré-rigor, mas após esse período já está em rigor mortis. E o rigor mortis vai variar de acordo com a espécie, mas após o rigor mortis já é chamado pós-rigor, onde há o amolecimento da carne. Durante o rigor, as miofibrilas musculares permanecem contraídas, dificultando a penetração do sal nas células musculares. Por isso é indicado que o processo de salga seja feito no período de pré-rigor mortis, quando as miofibrilas não estão tão contraídas. A temperatura é um fator extrínseco que pode afetar o processo de salga dos pescados, pois quanto maior a temperatura, maior a velocidade de penetração do sal no interior do músculo e também maior a velocidade das reações de degradação. Outro fator é a espessura da gordura. Ela também retarda a entrada do sal, funcionando como uma barreira hidrofóbica. E a oxidação da gordura propicia um sabor mais forte e rançoso. Por isso, os pescados mais indicados para salgar são os magros e meio gordos. Além da espessura do músculo, que quanto mais espesso, maior é o tempo de salga para que o sal penetre também no interior do músculo. A ação do sal sozinho sobre o processo de conservação não significa uma prevenção totalmente eficaz contra a deterioração. Um dos processos usados após a salga é a secagem, que pode ser feita de maneira natural, com o calor e movimento do ar natural, o suficiente para desidratá-lo. Porém, é um processo que depende de condições climáticas e, além disso, os processos de oxidação ocorrem com maior intensidade devido à exposição ao ar e às reações de peroxidação, que são catalisadas pela radiação ultravioleta. Sem contar que em climas tropicais poderá haver uma dissecação drástica desse produto. Mas uma das principais vantagens desse tipo de secagem é que ela é gratuita devido à utilização da energia solar. Existe também a secagem artificial, que é propiciada por meio de equipamentos dotados de condições termodinâmicas de secagem controlada, como a camisa de vapor, rolos e secadores. Um produto efetivamente seco é aquele que tem uma umidade residual de 25%, e um produto ótimo é aquele que está com umidade de 35% a 40%. Nessa secagem artificial, é necessário que se conheça a temperatura em questão, a umidade relativa
e a velocidade do ar dentro do secador ou ambiente condicionado. A defumação é um processo à base de fumaça proveniente da combustão de madeira que proporciona um sabor agradável com ação conservadora e de secagem, além de princípios ativos de substâncias bactericidas presentes na combustão da madeira. Ela pode ser feita a frio, onde é processada em temperaturas abaixo de 30 graus Celsius, ou em defumação a quente, onde os produtos são defumados e cozidos ao mesmo tempo e a fumaça chega em torno de 121 graus Celsius. A defumação eletrostática ocorre por meio de ionizadores, que carregam a fumaça de cargas que são atraídas pelo produto, fazendo com que ele receba essa defumação em menos tempo que tradicional e ainda fixando esse sabor no mesmo. Os materiais comburentes, eles representam o meio que essa combustão vai se propagar para produzir esse calor e essa fumaça. Esses materiais podem ser madeiras não resinosas, como mogno, sabugo de milho, casca de coco e outros. Os defumadores podem ser do tipo elétrico, a gás, a carvão ou lenha. No caso de defumadores elétricos, como o próprio nome sugere, eles são à base de energia elétrica e garantem um ótimo nível de defumação, porém eles não conseguem formar aquele anel de defumação, impactando diretamente na aparência do produto. Os defumadores a gás são portáteis e não necessitam de energia elétrica, porém é necessário acompanhar todo o processo e o controle de temperatura deve ser feito de forma manual. Já os defumadores a lenha ou carvão proporcionam um forte sabor de defumação. É necessário acompanhar todo o processo para ir descartando os resíduos que ficam de lenha e exigem mais experiência para serem manuseados. O aproveitamento integral do pescado leva uma maior eficiência para a cadeia produtiva, pois tem o intuito de dar o máximo aproveitamento para cada recurso natural retirado do meio ambiente. Partes como cabeça, couro, escamas e vísceras são entendidos como resíduos do processo de industrialização e comercialização dos pescados. Elas seriam descartadas, porém com o aproveitamento integral, elas são processadas e geram outros produtos a serem comercializados, como a silagem, farinha, óleo, ração e outros. A silagem de pescado é um produto líquido produzido a partir do pescado inteiro ou dos resíduos, onde são adicionados ácidos, enzimas ou bactérias que produzem ácido lático, pois ocasionam a liquefação da massa. Esse processo não necessita de maquinários específicos, somente de um triturador, agitador e recipientes que podem ser chamados de silos. Apesar do uso de substâncias químicas ou biológicas, a silagem não exala cheiro forte e nem apresenta problemas com patógenos. A farinha de peixe resulta da cocção de resíduos da industrialização e comercialização. Após esse cozimento também é retirado o óleo de peixe, que é outro subproduto. Então é feita a torta de prensa, que é reservada para resfriamento e posterior moagem e estocagem. Existem dois tipos principais de farinha de peixe, que se diferenciam pela concentração de proteínas. São eles a farinha de 60% de proteína, que é feita à base de sardinha e outros peixes brancos, e a farinha de 70% de proteína, que é feita principalmente de arenque, uma espécie de peixe. Tanto a silagem quanto a farinha e o óleo são utilizados para a alimentação animal. O óleo do pescado pode ser refinado para remover compostos indesejáveis, garantindo a estabilidade satisfatória de características como cor, acidez, oxidação e parâmetros sensoriais. Essa purificação ocorre em 4 etapas, iniciando pela degomagem, que consiste na lavagem do óleo com solução aquosa de algum ácido orgânico. Depois disso, ocorre a neutralização, que remove os ácidos graxos livres com a utilização de soda cáustica. Após essa fase, esse produto também pode ser utilizado na produção de sabão. E então a próxima fase de purificação do óleo é o branqueamento ou a clarificação, onde ele é tratado com solvente para remoção de pigmentos ou substâncias indesejáveis. Já a parte final é chamada desodorização, que remove grande parte dos ácidos graxos, aldeídos e cetonas, que são responsáveis por odores não atraentes. O surimi é um termo japonês para carne de pescado desossada, triturada e lavada, a qual é utilizada como matéria-prima para a produção de uma série de imitações de frutos do mar e outros produtos alimentícios, como chicuia, sumai, camaboco e etc. Ele apresenta as mesmas características nutricionais do pescado,
o que, combinado com preços acessíveis, tem contribuído para o aumento do consumo mundial de produtos à base do surimi. Etapas para a produção do surimi. Processamento. O surimi consiste basicamente de um concentrado de proteínas miofibrilares de alta qualidade. Essas proteínas são solubilizadas em solução salina, sendo então aquecidas para que ocorra a formação do hidrogel, denominado surimi. Ele deve servir como base para a produção de uma série de outros produtos, sendo o mais tradicional o kamaboko, que é um produto típico japonês. Matéria-prima. Esse produto é obtido a partir de carne de pescado mecanicamente separada, usualmente utilizando peixe de carne branca. Dentre as espécies que apresentam melhores resultados para a produção do surimi, destaca-se a Pteragra chalcograma, por apresentar excelente propriedade de gelificação. Características como presença de alto teor de gordura, ossos em grande quantidade ou carnes flácidas têm sido reportadas como os principais problemas no aproveitamento de algumas espécies para pescado para a produção de surimi. Preparação. Como mostra na imagem, a preparação é feita da seguinte forma: com etapas de evisceração, remoção da cabeça, remoção de pele e filetagem, representam ganhos de qualidade na propriedade do gel, uma vez que enzimas proteolíticas endógenas, oriundas de micro-organismos presentes no gastrointestinal e na pele, podem reduzir a qualidade do surimi. Etapas de refino para a remoção de ossos, escamas e peles também contribuem para a melhoria da qualidade do gel obtido. Após a obtenção da carne mecanicamente separada, a mesma sofre uma série de processos de lavagem com água potável, para que haja remoção de proteínas sarcoplasmáticas responsáveis pelo odor característico de peixe e outras impurezas que podem reduzir a qualidade. O número de lavagens depende da espécie e de condições de pescado, o tipo de lavagem e da qualidade desejada do surimi. Após cada etapa de lavagem, faz-se necessária uma etapa de remoção de água, podendo ser utilizados desidratadores ou centrífugas. A polpa obtida passa por uma última etapa de refino, para a remoção final de algumas impurezas, e então segue para um sistema de prensas para a remoção do excesso de umidade, promovendo assim a concentração das proteínas miofibrilares, aumentando o poder de gelificação da pasta de surimi formada. Gelificação. O gel de surimi é obtido em duas etapas de aquecimento, o que melhora suas características. Na primeira etapa, há a mudança de sol para gel, pois ocorre o descongelamento. Caso a polpa tenha sido congelada misturada com água e sal para solubilizar as proteínas miofibrilares. Após essa etapa, o suvari é então cozido a temperatura de 80 a 90 graus Celsius para a formação irreversível do gel. Uma vez formado o gel, pode-se partir para a elaboração de produtos à base de surimi. Embutido de pescados. Aqui a descrição de etapas de processamento de obtenção de embutido de tilápia. Primeiramente, as matérias-primas utilizadas para a elaboração do embutido de tilápia foi carne mecanicamente separada e o filé de tilápia. O amido é utilizado principalmente como espessante, porém pode ser utilizado também como estabilizante, agente de textura, ligante de água ou de gordura. E depois foram pesados os ingredientes. No preparo dos ingredientes, o filé proveniente de estocagem congelada foi submetido a uma fragmentação em moedor. A água utilizada foi mantida entre 0 a 2 graus Celsius e a salmoura mantida entre 1 a 4 graus Celsius. Na mistura para a elaboração do embutido de tilápia, o filé e os demais ingredientes são adicionados em um equipamento robusto de mistura, que acaba triturando e homogeneizando esses ingredientes. Como pode ocorrer o aumento da temperatura do produto devido à fricção e à quebra da emulsão, a temperatura de misturas do ingrediente foi controlada. O tempo total de mistura foi de no máximo 5 minutos. No enchimento, após a formação da emulsão, a massa foi moldada na forma cilíndrica envolvida com filme plástico do tipo cookie, que possui a propriedade de encolher e aderir ao produto durante o cozimento. A embalagem corresponde a um filme em bobina que foi cortado na quantidade correspondente à massa de produto e as pontas do filme foram vedadas. Na cura, o processo foi realizado durante 8 horas sob refrigeração
para que os sais de cura reagissem com a massa carne e desempenhassem a função de conservação. Já no cozimento, os embutidos cozidos são aqueles que sofrem o processo de tratamento térmico em estufa ou em água. O processamento térmico tem por finalidade atingir a consistência adequada para a coagulação de proteínas e desidratação parcial. Ele fixa a cor dos embutidos curados e pasteuriza para prolongar a vida útil. O resfriamento foi realizado com jato de água a temperatura ambiente por 15 minutos com o objetivo de diminuir a temperatura do produto para 30 graus Celsius aproximadamente. A qualidade da água utilizada nessa etapa é um fator de grande importância e deve ser de boa qualidade microbiológica. A estocagem do produto foi realizada sob refrigeração de temperatura de 3 a 5 graus Celsius. Pescado fermentado. A fermentação de pescado é uma técnica de conservação que confere sabor e odor característico ao pescado a partir do emprego do sal em meio anaeróbico. A anchovagem é a técnica na qual o pescado é fermentado por um determinado tempo e comercializado na forma de filés acondicionados em recipiente com óleo comestível. O pescado e o sal são sobrepostos em camadas alternadas e com uma tampa com peso para exercer pressão no produto e formar salmoura. Esse peso deverá ter em torno de 50% do peso do pescado. Com o início da fermentação, a deterioração microbiana será freada, então aproximadamente após 55 dias, o sistema pescado-salmoura desfeito e os peixes são esviscerados, filetados e acondicionados em vidros ou latas. É durante o acondicionamento que é feita a adição de óleo comestível, a recravação e a maturação. Aqui estão alguns tipos de molho de peixe fermentado, como no okimã, onde o processo pescado é amassado manualmente e misturado com sal, e a mistura é colocada em pote de barro que fica cheio até a borda para evitar a contenção de ar. O pote é fechado e enterrado, e então após um período de 12 a 18 meses ele é desenterrado e aberto. Nampla é um produto originário da Tailândia e é feito na proporção de 1 kg de sal para 4 de peixe. A fermentação tem duração de 6 a 12 meses, sendo que o molho é aprimorado por um período de 1 a 3 meses ao sol. Patis é um produto originado das Filipinas, de preparo semelhante ao primeiro, e é um produto feito geralmente a partir de peixes pequenos e camarões. Em função da sua preparação, o produto final apresenta em torno de 20 a 25% de sal. Shotsuru é uma variação japonesa do primeiro produto e ele é preparado a partir de um peixe conhecido localmente como hata-hata. Também pode ser utilizado sardinhas ou anchovas. Nesse método, o líquido resultante de fermentação é filtrado e cozido, possibilitando que ele seja armazenado durante anos. A pasta de peixe é um produto obtido pela fermentação de peixe pequeno a médio porte, e nesse processo o pescado deve ser descamado, eviscerado, lavado e moído. O pescado passa por um dia de secagem com sal a 5% de concentração. Pescado enlatado e Ritterspalt consiste em produtos de qualidade com tempo de prateleira significativo. Esses enlatados são acondicionados em latas ou frascos, enquanto que os produtos de Ritterspalt são embalados em filme plástico e filmes laminados. Então aqui tem um exemplo de como se faz um produto enlatado. Primeiramente, ele é submetido na salmoura, que irá estabilizar e realçar o sabor dos pescados. Deve-se então utilizar sais que não contenham fosfato de amônio e magnésio em excesso. Em função disso, formará-se uma estruvita sob as latas, com um aspecto semelhante a fragmentos de vidro. A etapa de pré-cozimento, o pescado é submetido à cocção com o objetivo de liberar parcialmente a água. Sem esse procedimento, o líquido de cobertura ficaria diluído e afetaria a aparência do produto final. Acondicionamento. Nessa etapa, o pescado é acondicionado em latas e esse processo é feito manualmente e com cuidado para evitar a formação de bolhas de ar. Adição de líquido de cobertura. A maioria dos produtos de pescado enlatado é coberto com óleos como óleo vegetal ou até mesmo molho de tomate. Exaustão. Nesse processo é feita a retirada do ar de dentro das latas antes da recravação, sendo que o objetivo é baixar a pressão interna desse recipiente.
evitando deformidades. Recravação. As latas então são fechadas hermeticamente com auxílio de máquina de fecho para latas. A recravação consiste na cultura da placa em cima da lata, através do uso de 2 roletes. Esterilização. Nessa etapa, o objetivo é inativar as bactérias através de um tratamento térmico forte. O emprego de temperaturas elevadas por um determinado período é capaz de eliminar as bactérias formadoras de esporos. Resfriamento. Esse procedimento deve ser feito logo após a esterilização, evitando o cozimento excessivo do produto, e as latas devem ser resfriadas a temperaturas de 38 a 40 graus Celsius. Curtimento de couro de peixe. Como se faz o curtimento? De acordo com Pacheco, em 2005, o processo de curtimento é realizado em meio aquoso, no qual é utilizado um equipamento chamado fulão, cujo sistema de rotação permite o banho constante da pele em solução química. O fulão é um equipamento de formato cilíndrico feito de madeira ou de aço. Mas como se transforma a pele em couro? Deve-se então seguir as seguintes etapas. A esfola, que é a remoção da pele do pescado, feita durante a filetagem, e nessa etapa deve-se tomar cuidado para não furar ou arranhar a pele, para aproveitar ao máximo esse produto. Conservação. Após a esfola, essa pele vai estar sujeita à deterioração. E para se evitar essa proliferação bacteriana, a pele deve ser submetida à limpeza e banhada em salmoura. Após essa salmouragem, ela deve ser embalada em saco plástico e mantida em geladeira. Remolho. Esse remolho é a reposição do teor de água perdido para a pele durante o processo de conservação. Desengraxe. É a remoção das gorduras da pele com o uso de substâncias como querosene, álcool e tensoativo. A presença dessa gordura pode dificultar a penetração dos curtentes. Caleiro. Nesse processo são utilizados sulfeto de sódio e hidróxido de cálcio, tornando possível a abertura das fibras e a liberação das escamas. Descalcinação. É o processo de eliminação desse produto, localizado entre as fibras, e a eliminação é feita através de tratamento com sais de amônio, sais ácidos e ácidos orgânicos. Purga. Nessa operação, as peles são tratadas com enzimas proteolíticas que irão atuar na limpeza das peles. Pickel. É o tratamento das peles com solução salino-ácida, preparando as fibras para receber as substâncias curtentes. Curtimento. É o tratamento com curtentes que torna o produto mais estável e imputrescível. Neutralização. É o tratamento que objetiva remover o excesso de ácido do couro através do uso de basificantes como bicarbonato de sódio. Recurtimento. Nesse tratamento se corrige os defeitos do couro, além de conferir mais resistência e espessura ao produto. Tingimento. Nessa etapa, o couro é tingido à base de vários corantes. Engraxe. Ele é o último tratamento e consiste no uso de óleos especiais que conferem maciez, elasticidade e resistência ao couro. Então, com essa apresentação, nós esperamos que vocês tenham compreendido os aspectos principais inerentes ao processo de conservação e tecnologias de pescados. Sendo assim, nós agradecemos a atenção e então estaremos disponíveis em nosso fórum para responder possíveis questionamentos. Desde já, muito obrigada!